Deus vai abrir uma porta que ninguém pode fechar. Antes de começar esta mensagem, eu quero que você escute isso com um coração aberto. Existem portas que homens fecham, existem oportunidades que desaparecem, existem momentos em que parece que tudo travou na nossa vida. E talvez hoje você esteja exatamente assim, orando, esperando, tentando permanecer forte, mas olhando ao redor e pensando: Deus, será que alguma coisa ainda vai acontecer comigo? Talvez você tenha visto portas se fecharem nos últimos meses, relacionamentos que acabaram, projetos que não deram certo, sonhos que pareciam promissores, mas desapareceram de repente. E quanto mais o tempo passa, mais o coração tenta acreditar naquela mentira silenciosa. Talvez não exista mais saída. Mas hoje, Deus trouxe você aqui para lembrar uma verdade poderosa. Quando Deus decide abrir uma porta, ninguém consegue fechar. A palavra do Senhor diz: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Olha que promessa forte. Não é o homem quem decide o seu futuro. Não é a opinião das pessoas. Não é a crise. Não é o medo. Não é o atraso. Quando Deus libera uma porta, o impossível começa a perder força. E eu quero te contar uma história. Havia uma jovem que sonhava em mudar a vida da família. Ela orava, trabalhava duro, tentava crescer, mas parecia que tudo dava errado. As oportunidades nunca chegavam, as respostas nunca vinham. E o pior de tudo era ver outras pessoas avançando enquanto ela permanecia parada. Ela começou a pensar que Deus tinha esquecido dela. Durante o dia, ela tentava sorrir, tentava parecer forte, mas durante a noite, chorava escondido no quarto. Porque existe um tipo de dor que nasce quando alguém perde a esperança. Talvez você conheça essa sensação. Você continua caminhando, mas por dentro sente que está cansado de esperar. E certa manhã, aquela jovem saiu cedo para trabalhar. O céu estava nublado, as ruas molhadas da chuva da madrugada. E enquanto caminhava, ela passou em frente a uma pequena loja antiga. Na vitrine, havia apenas uma frase escrita em um quadro simples: Deus sabe abrir caminhos onde ninguém consegue enxergar portas. Ela parou, ficou olhando aquela frase em silêncio, porque parecia que Deus estava falando diretamente com ela. Naquele mesmo instante, um senhor idoso saiu da loja e percebeu que ela estava emocionada. Então ele perguntou: Você está cansada de esperar? Os olhos daquela jovem se encheram de lágrimas, porque pela primeira vez alguém enxergou o peso que ela carregava, sem que ela precisasse explicar. Ela respondeu baixinho: Eu sinto que minha vida travou. Então aquele homem sorriu de forma tranquila e disse algo que mudou sua maneira de enxergar tudo. Filha, quando uma porta parece fechada para você, não significa que Deus perdeu o controle. Às vezes, Ele está apenas preparando uma porta melhor. Aleluia! Escuta isso agora. Existem portas que parecem boas, mas levariam você para lugares errados. E existem atrasos que, na verdade, são livramentos disfarçados. Porque Deus vê aquilo que você ainda não consegue enxergar. A Bíblia diz em Isaías 55, Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Enquanto você vê demora, Deus vê preparação. Enquanto você vê silêncio, Deus vê o momento certo sendo construído. Enquanto você acha que perdeu, o céu ainda está trabalhando. Talvez hoje você esteja olhando para áreas da sua vida que parecem completamente fechadas. Uma porta financeira, uma porta emocional, uma porta espiritual, uma resposta que nunca chegou, uma oportunidade que parecia impossível. Mas Deus manda te dizer hoje: a porta certa ainda existe. E quando ela abrir, ninguém poderá impedir.
Nem inveja, nem perseguição, nem palavras negativas, nem o passado, nem o medo. Porque aquilo que Deus determina, o inferno inteiro não consegue cancelar. E sabe o que é mais forte nisso tudo? Muitas vezes Deus trabalha no invisível. José passou anos preso antes da porta do palácio se abrir. Davi enfrentou cavernas antes de sentar no trono. Lázaro passou dias no sepulcro antes de ouvir a voz de Jesus chamando seu nome. Então não confunda silêncio com o abandono. Só porque você ainda não viu o movimento, não significa que Deus parou de agir. Talvez, neste exato momento, existam portas espirituais começando a se mover ao seu favor. Talvez Deus esteja alinhando pessoas, preparando oportunidades, abrindo caminhos invisíveis. Porque quando chega o tempo certo, tudo muda rápido. E eu sinto algo muito forte nessa mensagem. Existem pessoas ouvindo isso agora que estavam pensando em desistir. Desistir de sonhar. Desistir de esperar. Desistir da própria fé. Mas Deus manda te dizer: não pare agora. A porta ainda vai abrir. O milagre ainda vai acontecer. O testemunho ainda vai nascer da sua dor. E em breve, você vai olhar para trás e entender: Deus nunca esteve atrasado. Ele estava apenas preparando algo maior do que você imaginava. Então, respira fundo agora. Entrega novamente ao Senhor aquilo que está pesado dentro do seu coração. Porque o Deus que abre portas impossíveis continua trabalhando na sua vida. E talvez hoje o céu tenha permitido esta mensagem apenas para lembrar sua alma de uma verdade: nenhuma porta que Deus preparou para você será impedida. Nenhum plano do Senhor será frustrado. E aquilo que parecia impossível ainda pode acontecer. Então, antes de continuarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Vamos orar? Pai amado, antes mesmo deste dia começar completamente, eu já me coloco diante da Tua presença. Talvez ainda exista cansaço dentro de mim. Talvez existam preocupações tentando ocupar a minha mente logo nas primeiras horas da manhã. Mas acima de tudo isso, eu escolho começar este dia confiando em Ti. Porque a Tua palavra diz: eis que tenho posto diante de Ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. E hoje, Pai, eu tomo posse dessa promessa. Talvez existam pessoas ouvindo essa oração agora que acordaram desanimadas. Pessoas que já começaram o dia pensando nos problemas, nas contas, nas portas fechadas, nas respostas que ainda não chegaram. Pessoas que estão cansadas de esperar. Mas nesta manhã, o Senhor manda dizer: não acabou. Ainda existem portas preparadas pelo céu. Ainda existem milagres a caminho. Ainda existem respostas sendo liberadas no invisível. Pai, quantas vezes tentamos entender tudo sozinhos? Quantas vezes olhamos para situações travadas, oportunidades perdidas, sonhos interrompidos e pensamos que nada mais vai acontecer? Mas hoje, o Senhor está renovando a esperança dessa pessoa, porque quando Deus decide abrir uma porta, ninguém consegue impedir. Não é o medo que controla o futuro dela, não é a opinião das pessoas, não é a crise, não é o passado, não é a demora. O Senhor continua sendo Deus sobre todas as coisas. Pai, talvez existam pessoas ouvindo essa oração enquanto se arrumam para trabalhar. Outras já começaram a rotina. Outras acordaram sem forças emocionais para enfrentar mais um dia. Mas que agora, enquanto essa oração está sendo feita, algo comece a mudar dentro delas. Que a esperança volte. Que a coragem volte. Que a vontade de continuar volte. Porque existem batalhas que cansam a alma. Existem esperas que machucam o coração. Existem portas fechadas que fazem a gente pensar que foi esquecido. Mas o Senhor nunca abandona seus filhos. Mesmo no silêncio, o Senhor continua trabalhando. Pai, assim como José passou anos esperando antes da porta certa se abrir, assim como Davi atravessou cavernas antes de viver a promessa,
eu creio que também existe um tempo preparado para essa pessoa. E aquilo que hoje parece impossível, amanhã será testemunho. Então, eu te peço, abre portas profissionais, abre portas financeiras, abre portas emocionais, abre portas espirituais, abre caminhos onde ninguém consegue enxergar saída e, principalmente, abre novamente a mente dessa pessoa para acreditar que ainda vale a pena sonhar. Pai, quebra agora toda palavra negativa lançada contra essa vida, toda voz que tentou convencer essa pessoa de que nasceu para perder, de que nunca conseguiria, de que sempre viveria travada. Toda mentira cai por terra agora, em nome de Jesus, porque aquilo que vem das tuas mãos permanece. Aleluia. Pai, existe gente ouvindo essa oração agora que quase desistiu. Pessoas cansadas emocionalmente, cansadas de lutar, cansadas de esperar por uma mudança. Mas hoje o Senhor manda dizer: a porta certa vai abrir. E quando ela abrir, ninguém poderá fechar. Nem inveja, nem perseguição, nem palavras negativas, nem o medo do amanhã. Porque quando o céu determina algo, o inferno inteiro não consegue impedir. Então, nesta manhã, eu entrego ao Senhor minhas preocupações, entrego meus medos, entrego minhas ansiedades, entrego aquilo que está pesado demais para carregar sozinho. E escolho confiar que enquanto eu caminho, o Senhor já está preparando o que eu ainda não consigo enxergar. Que este dia seja marcado pela Tua presença. Que onde existir medo, venha coragem. Onde existir desânimo, venha força. Onde existir tristeza, venha esperança. E que essa pessoa consiga sentir agora uma paz diferente entrando dentro do coração. Porque o Senhor já está movendo portas invisíveis, já está alinhando pessoas, já está preparando oportunidades, já está escrevendo novos começos. Pai, obrigado porque o Senhor nunca chega atrasado. Obrigado porque mesmo quando eu não vejo movimento, o céu continua trabalhando ao meu favor. E eu declaro nesta manhã, novas portas vão se abrir, novos testemunhos vão nascer, e milagres ainda acontecerão nesta vida. Eu começo este dia confiando não nas circunstâncias, mas na Tua fidelidade. E eu sei que aquilo que o Senhor preparou para mim, ninguém poderá impedir. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, se inscreve no canal Voz de Fé, porque todos os dias tem uma palavra para fortalecer sua fé logo pela manhã. E escreve aqui nos comentários: Deus já está abrindo portas para mim. Declare isso com fé. Que Deus abençoe seu dia e vá à sua frente em cada caminho.